Agora que já entendemos o que é uma macro e como ela funciona, podemos ver os detalhes necessários para gravar o nosso primeiro exemplo. Para começar, a primeira escolha que você tem que fazer é se você quer referências relativas ou absolutas. Quando você seleciona essa opção, você diz para o Excel que você quer referências relativas ao gravar a sua macro. E quando você começa a gravar a sua macro, você tem a janela de gravação de macro, onde você vai ter 4 opções aqui. O nome da macro, a tecla de atalho, onde você quer armazenar essa macro e a descrição dela. Nesse caso, eu vou começar escolhendo o nome da macro. E o nome padrão que o Excel te dá é macro 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Esses nomes normalmente não querem dizer muita coisa para você. Por isso é importante que você coloque o nome da macro com exatamente uma mini descrição do que ela vai executar. Nesse caso, eu vou gravar uma macro bem simples para colocar o nome da minha empresa em uma célula. Então, o nome que eu vou dar para essa macro é nome empresa. Você percebe que eu dei um espaço aqui. Se eu tentasse gravar essa macro com esse espaço, eu teria uma mensagem de erro do Excel, porque a sintaxe do nome da macro tem alguns detalhes que você precisa seguir. Por exemplo, ela não pode ter espaços. Então, nesse caso, você pode colocar um hífen ou um underline, como você preferir. Então, nome empresa é o nome da minha macro. O segundo item que eu tenho que ter atenção é a tecla de atalho. E aqui eu acho que você tem que ter uma atenção bem interessante, porque você pode apagar outras teclas de atalho que o Excel já tem como padrão. Por exemplo, se eu cancelar aqui rapidinho, você vai perceber que quando eu apertar o atalho de teclado Ctrl P, eu vou direto para a visualização de impressão da minha planilha. Esse é um atalho de teclado que já existe no Excel. Então, quando eu estou gravando a minha macro, eu vou colocar aqui de novo nome empresa, se eu colocar o atalho de teclado Ctrl P, eu não vou ter mais a visualização de impressão no atalho de teclado Ctrl P. O que eu posso fazer para evitar que eu perca atalhos de teclado importantes? Você pode utilizar a tecla Shift junto com o Ctrl. Então, se você pressionar o Shift e colocar qualquer outra tecla, por exemplo, o próprio P, você vai perceber que a sua tecla de atalho passa a se chamar Ctrl Shift P. E aí, particularmente, eu acho que o Ctrl Shift P ele não tem nenhum atalho de teclado importante, você pode utilizar ele para executar a sua macro nome empresa. O terceiro passo é escolher onde a sua macro vai ser armazenada. Nesse caso, a gente tem 3 opções. A pasta de trabalho que eu estou utilizando, né? Você pode colocar numa nova pasta de trabalho ou você pode colocar na pasta de trabalho pessoal de macros. Em uma lição mais para frente eu vou te explicar o que significa pasta de trabalho pessoal de macros. Por enquanto, eu vou escolher esta pasta de trabalho que eu estou mexendo. E por fim, eu posso colocar a descrição dessa macro para caso eu me esqueça do que ela faz, eu lembrar. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, colocar o nome da empresa em uma determinada célula. Pronto, é só isso que eu quero que essa macro faça. Eu não quero que ela faça formatação, eu não quero que ela faça nenhuma outra ação. Eu só preciso que ela escreva o nome da empresa em uma determinada célula, aperto OK. O que eu posso fazer a partir de agora, que eu estou gravando a minha macro? Eu preciso exatamente executar o passo a passo que eu quero. O primeiro passo que eu vou dar é selecionar uma célula. E aí observe que como eu marquei referências relativas, eu estava marcado aqui na célula B3 e eu vou para a célula B5. Quando eu venho aqui, eu posso escrever Luz, planilhas empresariais. Beleza. Eu fiz uma ação bem simples. Eu posso apertar aqui o botão de inserção e aí quando eu faço isso eu tenho Luz, planilhas empresariais marcado nessa célula que eu selecionei e eu já posso parar a minha gravação. Agora vamos ver como é que funcionaria a execução, né? Vamos testar essa macro que a gente acabou de criar. Eu vou selecionar aqui a minha célula E. E aí, com a minha célula E selecionada, eu venho aqui na minha opção de macros e eu vou executar a macro nome empresa. Quando eu faço isso, você percebe que ele deslocou para baixo 2 células e 2 células abaixo da minha referência inicial, que era a célula que eu estava selecionado a princípio, ele escreve Luz, planilhas empresariais. Obviamente que eu só mostrei um exemplo para você entender como é importante você utilizar referências relativas ou absolutas, quando você grava a sua macro, cada um dos passos que você faz, se você coloca formatação ou não, e por aí vai. Nesse caso, um outro ponto muito importante quando você está gravando macros ou executando as macros que você já gravou, é que não adianta você utilizar o atalho de teclado Ctrl Z. Por exemplo, se eu utilizar o Ctrl Z agora,
nada aconteceu. Isso acontece porque o Excel ele entende isso aqui como uma ação que não tem retorno, né? Quando você coloca ou quando você executa a sua macro, você não pode desfazer ela. Então esse é um cuidado importante. Se você tiver macros que façam muita coisa na sua planilha, toma cuidado, porque se você fizer alguma coisa errada, se você tiver com uma referência mal marcada, você pode ter um trabalho bem grande para desfazer toda essa execução e todos esses passos de ação que a macro acabou de executar.